Olá para você interessado em refletir sobre a vida. Seja muito bem-vindo ao canal Filosofia para Refletir. Em todo o triângulo retângulo, a soma dos quadrados dos dois catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Não, você não está numa aula de matemática e esse vídeo não é sobre a matéria. Porém, com certeza, essa é uma das poucas coisas que mesmo os que não gostam dessa disciplina se lembram de cor. É que hoje nós vamos falar sobre aquele que dá nome a esse teorema. Pitágoras, nascido por volta do ano de 570 a.C. em Samos, na Grécia, de onde saiu após a ocupação do tirano Polícrates, foi muito importante tanto para a filosofia e para a matemática, quanto para outros tantos assuntos. Não sabemos muito sobre a vida de Pitágoras, mas pelo que consta, principalmente em textos antigos, ele foi um viajante. Passou pela Índia, Babilônia e Egito, onde aprendeu rudimentos da geometria e vários rituais, além de percorrer boa parte da Grécia. Essas viagens e algumas influências de importantes personalidades gregas formaram sua filosofia. Dentre essas influências, não podemos deixar de citar os integrantes da escola jônica, ou seja, Tales, Anaximandro e Anaxímenes, que teriam sido significativos para Pitágoras em sua passagem por Mileto. Porém, teria conhecido um Tales já velho e sem forças para ser seu mestre. Devemos mencionar também Ferécides de Ciro, indicado como o primeiro mestre de Pitágoras. Ele teria, dentre outras coisas, iniciado a doutrina da metempsicose, ou reencarnação, sendo citado por Aristóteles como um teólogo que misturava filosofia e mitologia. Pitágoras acreditava, assim como a teoria milesiana, que o mundo seria composto por um elemento fundamental, a arqué, mas mudou esse pensamento de substância para forma, ou seja, para ele não seria a água, o ar ou o fogo esse elemento primordial, mas sim os números, ou aritmos. Ele entendia que a razão dos números governava as formas e as ideias. Tudo no mundo se conformaria às regras e relações matemáticas. O cosmos, portanto, é regido pelas relações matemáticas. A harmonia das esferas seria uma harmonia divina e matemática. A evolução é a lei da vida, o número é a lei do universo e a unidade é a lei de Deus. Hoje nós vemos os números como meras abstrações da mente, ou símbolos. Afinal, em tudo que fazemos utilizamos os números. Nós somos um número, como consta em nossos documentos. Nossa casa é um número, nosso carro é um número. O limite de velocidade que temos que respeitar nas vias é expresso pelos números. O que vale em muitas instituições é a quantidade de anos que já vivemos, ou seja, nossa idade expressa em números. Número da conta no banco, número das senhas, número do quanto de dinheiro temos, número de telefone, número de quilos que a pessoa tem, enfim, esses são só ínfimos exemplos do quanto estamos rodeados por números. Mas Pitágoras via os números como valores e não como mera abstração. Atribuíam aos números características como bom e mal. Para dar alguns exemplos, o 1 seria o justo, o 2 a opinião, o 4 a justiça, o 5 o casamento, o 8 a harmonia e o 10 a perfeição. Daí vem um símbolo importante para os pitagóricos, o tetractis, ou tétrada, como é traduzido por alguns em português, que é o modelo da ordem e da perfeição. 1 mais 2 mais 3 mais 4 igual a 10. O conjunto formado pela mônade, díade, tríade e tétrade compreende tudo: o ponto, a linha, a superfície e o espaço. O 1 cria o ponto, o 2 faz a linha, o 3 concebe o plano e o 4 forma o volume. O 1, a unidade, mônade, não seria um verdadeiro número, mas o princípio gerador de todos os números. Assim como o 2, a díade, era tido como gerador dos números pares. O primeiro e verdadeiro número seria o 3, a tríade, que surgia pela interação entre a mônade e a díade.
Dessa forma, todos os demais números podiam ser criados por simples adição a partir da unidade, uma progressão linear de números inteiros. Além da matemática, Pitágoras se dedicou a muitos outros assuntos, já que ele era adepto da polimatia, ou múltiplo conhecimento. Na escola que formou, conhecida como Escola Pitagórica, aliás, sobre essa escola nós falaremos mais profundamente num outro vídeo, onde descreverei também sobre alguns dos seguidores da doutrina de Pitágoras. Um aspecto abordado na escola é o da metempsicose, como já dita, ou reencarnação, tese defendida por Pitágoras, tendo sido por ele conhecida muito provavelmente por seu mestre Ferécides e nas viagens pela Índia, Babilônia e Egito. As religiões orientais também creem na transmigração da alma para outros corpos, num movimento cíclico, e a grande tarefa do ser humano seria a libertação desse círculo. Para Pitágoras, essa libertação da alma se daria intelectualmente. Pitágoras se dedicou também à música, sendo atribuído a ele a descoberta das 7 notas musicais. Gostava de investigar a harmonia musical e existe uma história não comprovada de que o que teria contribuído para esse interesse foi que certa vez, ao ouvir 2 ferreiros trabalhando, um tinha uma bigorna da metade do tamanho da do outro e os sons das marteladas estavam exatamente a 1/8, ou 8 notas de distância, produzindo uma harmonia. Eu não sou nenhum especialista em música, mas para explicar um pouquinho, uma escala é uma seleção das notas dentro de uma oitava. A oitava acontece quando o ciclo das notas, das 7 notas, se repete, daí o nome oitava. Por observação, ele descobriu que esses intervalos eram harmoniosos, porque a relação entre eles era uma razão matemática precisa e simples. Isso tudo confirmou a Pitágoras que a matemática encontrada na geometria abstrata também existia no mundo natural. A partir daí, teria se dedicado mais ao poder do som e os seus efeitos sobre a psique humana. Alguns afirmam que Pitágoras tocava lira. Outra curiosidade importante sobre o filósofo é que é atribuída a ele a criação do termo filosofia, que viria das palavras gregas philos, que é a derivação da palavra philia, que significa amizade ou amor fraterno, e sofia, que é sabedoria ou conhecimento. Portanto, filosofia seria amor pelo conhecimento. Pitágoras foi casado com Teano de Crotona e teve provavelmente 2 filhas com ela. Em Crotona ele fundou sua escola, que conhecemos como Pitagórica e que, como prometido, falaremos com maior profundidade num próximo vídeo, onde abordarei um pouco sobre os mais importantes seguidores de Pitágoras: Filolau, Árquitas, Alcmeão e Hipaso, este último que teria causado alvoroço entre os pitagóricos com suas descobertas. Pitágoras morreu por volta do ano de 495 a.C., mas muitas de suas descobertas e de seus estudos são usados até hoje, mais de 2.500 anos após sua existência. Isso comprova o quanto essa personalidade foi e é importante para nossas investigações sobre o mundo. Observar a natureza é perceber a imagem. Matematizar a natureza é compreender sua essência. Por hoje é isso, não deixem de ver os outros vídeos do canal, fazer seus comentários e mandar sugestões, além de acessar nosso site filosofia-refletir.wix.com/filosofia. Muito obrigado por hoje e até a próxima!